resultado muito importante na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, acredito, né? Os jogadores falaram sobre isso na saída de campo. Eu queria uma avaliação sua sobre o jogo, os 90 minutos, e queria também, por gentileza, a sua ideia para a partida, porque você mudou o time, né? Devido às necessidades, inclusive, trocou o goleiro, o que chamou muito a atenção. Eu queria ouvir você sobre essas mudanças, essas trocas. Bom, primeiro, a gente acha que fez uma boa estreia. Sempre jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro, né? E não só fora de casa, mas são sempre grandes adversários, porque são os principais clubes do país. Achei que o Fortaleza ia estar um pouco à frente da gente em termos de ritmo, porque jogou mais jogos, jogou todo a Copa Nordeste, né? Então a gente se preparou para um jogo como a gente imaginava. Acho que a equipe se comportou bem, duelou com o Fortaleza. Eu optei por jogar da forma como nós jogamos, porque nós precisávamos ter jogadores na frente. Eles sempre fazem uma construção de jogo com 4, 5 jogadores. Se nós não tivéssemos jogadores à frente, nós não teríamos jogadores para inibir esse início de jogada. E ao mesmo tempo também, quando tivéssemos a bola, tínhamos que ter força para atacar, porque senão você só se defende e aí nós sabemos que as coisas não terminam bem. A equipe entendeu o que nós precisamos fazer, os jogadores se comprometeram muito na parte tática, na estratégia do jogo. Talvez o único pecadinho que a gente cometeu foi tomar um gol muito rápido em cima do gol que fizemos, né? Porque aí não conseguimos tirar a vantagem de ter um pouco mais de espaço, do adversário ter que arriscar mais. Mas os jogadores se empenharam. Eu acho que o caminho é esse. A gente começa o Campeonato Brasileiro já com um ritmo de competição que eu acho que é importante a gente ter. Manu, aqui, há pouco teve um repórter na entrevista coletiva do Voivoda, repórter do Ceará, fez um questionamento ao técnico do Fortaleza, né, de que o Fortaleza jogou mais que o Inter na temporada e foi quem terminou o jogo atacando. Lá do Inter, muitos jogadores com cãibras, sentindo desgaste físico. Isso é um fator de preocupação. Está começando o campeonato, segunda rodada da Libertadores na terça-feira, a Copa do Brasil tem um jogo. O Inter não jogou a final do Gauchão, ou, consequência, menos jogos. Tem muito desgaste físico, jogadores que nem viajaram para cá. É uma situação que te preocupa? Eu estou aqui para conduzir as situações todas que temos, né? O Fortaleza termina atacando todos os adversários aqui. Inicia atacando e termina atacando. Eram 20 minutos, o Fortaleza não tinha nos atacado, porque nós fizemos bem. E naturalmente, quando você está tendo um resultado que não é completamente satisfatório na sua casa, você arrisca mais, você se atira mais, você vai como o Fortaleza foi. Eles, dos gols todos que fizeram na temporada, a maioria dos gols são nos primeiros 15 e nos últimos 15. É a característica da equipe. Faz contra todo mundo, fez contra nós também, né? E a entrega dos jogadores na parte tática, nós tínhamos alguns jogadores que entraram, por exemplo, o Igor não jogou o jogo passado lá porque eu entendia que tinha que dar um pouco mais de ritmo, ele veio de lesão. Hoje fez um grande jogo, mas naturalmente, e ele nem certamente poderia ter ido um pouco mais, mas como eu só tinha mais uma parada para 2 alterações, eu tive que fazer para não correr o risco de um jogador que não vinha jogando há bastante tempo caísse muito de ritmo nos últimos 10 minutos, né? Então, quem sentiu foi o Johnny, porque andou bastante, se medir aí vai ver que teve muito próximo de 11 quilômetros. Então são um jogador, Pedro, que é um jogador que tem por característica a intensidade absoluta das arrancadas, são sprints de 25, 30 metros o tempo inteiro, então quase que é impossível você terminar o jogo dessa maneira. Você vê que Wanderson também percorreu muito, foi muito acionado no primeiro tempo, até pediu um pouco para a gente equilibrar um pouquinho, porque a gente estava usando demais e não aguenta, né? 30 metros toda hora, lá e cá, 30 metros, 40, e o jogador acaba se desgastando, mas eu acho que as coisas são normais.
às vezes o fato de você jogar mais é melhor. Condiciona mais. O jogo também condiciona. Mano, você hoje optou pelo Igor, pelo John. Tô ouvindo. E eles corresponderam. Eles deixam dúvidas na tua cabeça do próximo jogo, pela atuação que eles tiveram aqui. E poderia atualizar para nós a situação do Pedro Henrique e do Wanderson? Tem alguma atualização com relação à situação de saída de campo ali, sentindo câimbras, ou foi um problema de lesão? Não tiveram lesão nenhuma, foi o desgaste mesmo. Questão do John, especificamente do John, a gente já queria fazer isso um pouquinho antes e não fiz, porque ele tinha cometido uma falha técnica num jogo lá atrás e eu não ia fazer isso em cima de uma falha técnica, porque não vou falar que é burrice, não dá polêmica, né? Porque não é assim que se faz. É uma posição muito delicada, você não fica trocando o goleiro toda hora. Você faz outras alterações mais normais, mas o goleiro é um caso muito especial. Então a gente fez agora, a gente precisa ter 2 goleiros no mínimo com ritmo, tá? E depois o futebol fala, não precisa ter preocupação, mas Keller joga terça-feira. Mano, a gente vendo que o Internacional melhorou muito hoje, teve uma evolução, né? Então, pois é. Pois é, vai, né? Deve ter sido a troca do treinador. Trocou o treinador no meio. Melhorou muito. E com relação ao sistema ofensivo, mano, hoje o alemão conseguiu entregar um pouco mais do que vinha sendo entregue pelo Luiz Adriano. O alemão tem chance de seguir no time titular com essa mesma formatação no jogo da Libertadores com Wanderson, Alemão e Pedro Henrique? Olha, eu pretendo iniciar o jogo com o Luiz na terça-feira. E nós não deixamos o Luiz em Porto Alegre porque ele está com desgaste para jogar o jogo. Nós deixamos o Luiz em Porto Alegre para ele ter ganho para o próximo jogo. Porque o fato de você ir fazendo o jogo para um jogador que vem de uma outra realidade de futebol, que é um pouco abaixo da nossa, em termos de competição, se você submete ele a jogo, ele passa a não poder ter ganho. Tá? Então, isso foi tirado para ter ganho, para estar melhor na terça-feira. Tá? Eu nunca desisti do alemão, você sabe que gosto dele e ele sabe disso. Hoje todo mundo, né? Muita gente falou que a gente não ia jogar com centroavante. A gente jogou porque acha que é importante ter um centroavante. E acha que é importante ter a força desses jogadores na frente para a equipe conseguir transitar com mais normalidade do meio para frente. Hoje a gente foi uma equipe melhor, sim. Sem dúvida nenhuma fomos uma equipe melhor. A gente sai com essa avaliação também. Mas eu tenho dito já, disse isso no jogo do Caxias, quando fomos eliminados, que fizemos um bom jogo. É muito duro você falar por torcedor, quando a gente é eliminado. Eu disse que nós fizemos um bom jogo na Colômbia e disse que nós não fizemos um bom jogo com o CSA. Acho que a gente tem que saber avaliar bem, porque avaliar errado é muito prejudicial para corrigir as coisas que a gente precisa corrigir. Se eu avalio errado, eu vou corrigir errado. E aí nós ficamos andando em volta e não saímos da situação que a gente quer sair, que acredito que o grupo está saindo, porque tem trabalho, tem organização, tem força, tem lealdade, tem coisas que são muito importantes num grupo e que vai nos colocar no caminho certo de novo. Mano, boa noite. Você tem uma sequência de jogos agora, né? Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. E é claro que você ganhou reforços, em especial no setor de meio campo, e isso gera algumas alternativas. Você tem optado por formações diferentes na abertura do meio campo, de acordo com o adversário ou de acordo com a questão física dos jogadores. Quando você pensa o time ideal do Inter, né, para jogar, o time titular do Inter, o que você pensa como ideal na abertura de meio? A gente já viu Johnny de Pena, Johnny Baralhas de Pena, em vários jogos. Queria te ver um pouquinho o que é o ideal para o Mano na abertura do meio campo. Na verdade, não existe time hoje titular no futebol quando você joga muitas competições. Você tem que ter todos os jogadores ou muitos jogadores à disposição para entrar a qualquer momento e render bem. Tá? Na verdade, o que eu fiz hoje foi, ao colocar Igor, que é um zagueiro lateral, embora tenha apoiado hoje até com mais frequência e bem, né? Eu precisava de um atacante à frente desse jogador.
E por isso que eu tinha que optar pelo Pedro ou qualquer outro jogador que fosse mais agudo e tivesse jogada individual, porque Igor não ia passar tantas vezes. Ao optar por um jogador mais ofensivo e fazer um trio de ataque, eu quis dar um pouco mais de consistência e sustentação para isso no meio-campo, e por isso que eu escolhi 2 volantes um pouco mais de contenção e tirei Pena, que é muito mais um meia do que um volante. Então foi isso que eu fiz. Então, para uma coisa, às vezes, serve uma maneira, para outra serve outra. Eu acho que isso é absolutamente normal no futebol de hoje, a gente ter 20 jogadores titulares, porque é muito necessária a utilização de todos eles. Eu acho que o mais importante é o time saber se comportar com eles. Eu acho que a gente foi bem nesse aspecto. Qual